Rapaz, essa reunião do Lula com o presidente Trump está trazendo bons resultados para o Brasil. E eu espero que sejam bons, porque foram 3 horas de reunião secreta, né? E o tema foi, sem sombra de dúvida, o crime organizado. E depois que o Lula saiu de lá, já começou um monte de ações. Inclusive, hoje ele lançou um programa aí, né, de combate ao crime organizado. E vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre a questão do Ciro Nogueira, que ficou aí no centro do furacão, depois que o Lula voltou lá dos Estados Unidos, né? E o Ciro Nogueira era uma peça-chave no tabuleiro de xadrez, entendeu? Que fazia um jogo duplo e tinha uma ramificação muito forte, né, dentro do contexto, né, da turma aí da esquerda. Embora ele se pausasse como bolsonarista, como de direita, mas no fundo, né, acabou sendo desmascarado. Olha, agora, né, foi descoberto que o Ciro Nogueira era uma espécie de Aspone, né, ou então uma espécie de, né, agente secreto da esquerda dentro do núcleo bolsonarista. E agora, o que aconteceu? Vamos primeiro, antes de eu falar na questão do Ciro Nogueira, e falar na questão do Bolsonaro, porque parece que sim, a coisa vai melhorar para o lado do Bolsonaro, entendeu? Eu estou achando que o negócio vai caminhar muito rápido a partir de agora, mas vamos entender isso aqui do ponto de vista político. Olha, hoje teve um lançamento de um programa aí, né, do combate à corrupção e combate ao crime organizado, né, um programa assim. E aí vou mostrar aqui algumas imagens. Presta atenção. Olha aqui, ó, isso aqui aconteceu hoje, né? Reforço na segurança do sistema prisional. Essa plateia aí é majoritariamente, né, pessoal da base do governo. E aí tem uma base do PT muito maior do que a base do Alckmin. E o PT ganhou mais protagonismo, o Lula ganhou mais protagonismo a partir desses encontros que o Lula passou a ter com Donald Trump. Volta para mim aqui que a gente vai chegar nesse ponto. Porque presta bem atenção, o problema do Donald Trump não é com Lula, é com Alexandre de Moraes, entendeu? A briga dele é com Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes que criou essa bagunça toda para colocar o Lula de volta ao poder e deixar o Lula aí durante refém, né, para que o Alexandre de Moraes fizesse né, o que ele queria construir aqui, o que ele achava que era o governo ideal. Ele botou o padrinho dele de vice e pronto. E aí, quem estava mandando até a primeira parte do governo, né, a primeira metade do governo, era o Geraldo Alckmin com o Alexandre de Moraes. O Lula pitava pouco, né? Depois que aconteceu a posse do Trump, e aí que a coisa começou a vir para cima do Alexandre de Moraes, o governo Trump trouxe o Lula para perto dele, falou assim: aqui é o seguinte, eu sei que o pessoal colocou você lá, né, com segundas intenções, mas é o seguinte, eu quero esse povo que te colocou lá, mas meu problema não é com você, é com esse povo que te colocou lá. Então, se você for camarada comigo, a gente né, alivia para você, mas eu quero a cabeça daquela turma lá. É o que está mais ou menos colocado, entendeu? E aí, com o tempo, o Lula foi ganhando esse protagonismo dentro do governo, né, do governo Lula 3, que até então, como diz o Elon Musk, né, ele estava na coleira do Alexandre de Moraes. O que aconteceu a partir depois disso, né, é que o Lula foi ganhando um protagonismo maior. E aí, esse expurgo, né, da força do Moraes dentro da administração do Lula está sendo feito aos poucos e empurrado pelo governo americano, entendeu? De Donald Trump, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a próxima imagem, tá certo? Ó, a próxima imagem é essa aqui, ó. Vamos fixar nessa aqui, ó. Ó, quem está falando ali é o ministro da Justiça, tal de William, né?
que é da base, né, que tem um histórico com o governo do PT. Mas é mais discreto, entendeu? Não é um cara político, é um cara mais técnico, entendeu? E ele entrou no lugar do Lewandowski, que era um jurista ideologicamente ligado ao PT, né, ao MST, aquela coisa toda e tal, e estava envolvido aí com o pessoal do Banco Márcia, aquela coisa toda, né? E era um ministro complicado, do ponto de vista político, né? O Lewandowski saiu do Supremo para dar a vaga para o ex-ministro da Justiça, o Dino, né? Flávio Dino, e não fez, né, um papel que deveria ter feito. Mas aqui, o ministro Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, era um braço do Geraldo Alckmin, porque quem construiu a aliança para colocar o Alckmin de vice junto com o Lula e trazer o Nordeste junto foi o Dino. O Dino foi para o PSB, colocou o Alckmin no PSB. E o Dino tem um histórico com o Gilmar Mendes, naquele, né, IDP lá, aquele instituto que o Gilmar Mendes tem. Então, o elo do, do Flávio Dino está muito mais ligado ao pessoal do Geraldo Alckmin do que do pessoal do Lula. Como ele ficou muito vulnerável na questão do 8 de janeiro, como ministro da Justiça, e a cabeça dele podia dançar, e aí deram um guarda-chuva para ele, falaram, vem aqui pro STF, entendeu? E o Lula falou assim, então vai o seu e o meu. E aí colocou o advogado dele primeiro, né, o Zanin, depois colocou o Flávio Dino. Tá. Agora é o seguinte, esse ministro da Justiça aí, não é de ficar fazendo discurso político. Você quase não vê. Pouca gente sabe o nome dele. Ele nem aparece. Ele fica nos bastidores. Agora, o mais interessante é que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção. Se você olhar, peraí, vou botar aqui a foto. Se você olhar aqui, ali no bojo ali, ó, daquela turma que está ali sentado, você tem o Lula, você tem o Geraldo Alckmin, né? Você tem o presidente da Câmara, o Hugo Mota, mas você não tem o presidente do Senado. O Alcolumbre não está ali. E o Alcolumbre é mais ligado ao Geraldo Alckmin, ao Alexandre de Moraes. Entendeu? Você tem o Paulo Gonet, que é ligado ao Alexandre de Moraes, né, e é da turma do Alckmin, ficou ali, mas ficou calado, não falou nada. E ele é o chefe do Ministério Público. Né? Num programa tão importante como esse, caberia até, às vezes, uma fala dele, mas ele não falou nada, ficou ali igual, entendeu? Igual o garçom. E você tem também esse senhor que está falando aí, que é o ministro da Justiça, e esse aí, ó, é o diretor-geral substituto da Polícia Federal, William Murad, que tem um perfil técnico. Também já trabalhou em administrações do PT e é o homem que falou pela Polícia Federal. E o Andrei Rodrigues não aparece nem na foto, nem é citado e nem aparece em lugar nenhum. Tá entendendo? Então, essa foto aí, ó, que mostra o William Murad, porque, olha, se a Polícia Federal vai fazer parte desse programa que tem 11 bilhões aí destinado, o homem mais apropriado para falar sobre isso seria quem? O diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues. Bem, o Andrei Rodrigues a gente sabe que foi colocado ali pelo Alexandre de Moraes. É o que a gente entende. Tá certo? Então, a Polícia Federal já escanteou o Andrei Rodrigues e escanteou também aquele delegado, que é o Fábio Chor, né, que teve que pegar lá, ficar lá no gabinete do Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal, a corporação já não, parece que não está trabalhando assim de boa fé com ele, não. Então, esse núcleo da Polícia Federal, que era controlado pelo Alexandre de Moraes, tudo indica, né, que está sendo escanteado, né, pelo governo Lula agora.
Agora, é claro que o Lula e o Alckmin, eles são, assim, reféns de muitas ações juntas. Só que o Trump sabe de tudo. Ele fala assim, ó, vou aliviar para você, mas você vai ter que, né, fazer o dever de casa. Agora você tem, por exemplo, a questão do Ciro Nogueira. Vamos entrar na questão do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, foi para a boca do leão, né, através de uma operação da Polícia Federal do governo Lula. Botou o Centrão nu, né? E o Ciro Nogueira, ele tem uma ligação muito próxima à esquerda, né? Ele é amigo antigo do Cacai, né? Do advogado Cacai, que é um jurista militante da esquerda, do Grupo Prerrogativas, né? Que ajudou a criar né? Aquela hermenêutica jurídica para poder criar um factoide para vender uma ideia de golpe de Estado, né? E colocar a OAB, colocar a ABI, todas dentro desse contexto para incriminar o Bolsonaro. Pronto. Bem, o Ciro Nogueira foi peça-chave na indicação do senador, do ministro Cássio Nunes para o Ministério, para o STF. Então, o Ciro Nogueira, que é do Piauí, onde o presidente Lula teve uma vitória esmagadora, foi talvez o estado que teve maior distância de vitória, foi no estado do Piauí, onde o senador Ciro Nogueira, que se dizia bolsonarista, entendeu? Estava lá traindo o homem. E o Cássio Nunes também é do Piauí e foi uma indicação do Ciro Nogueira. E o Bolsonaro achando, na boa fé, que o Ciro Nogueira estava jogando no time dele. Inclusive, quem ajudou a fazer o lobby para o Cássio Nunes ser ministro foi o, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. O pessoal acha ruim de eu falar Toffoli, né? É Dias Toffoli, mas eu gosto de falar Toffoli para ficar mais sofisticado. Então, o Cássio Nunes, depois que o Bolsonaro, quer dizer, depois que o Trump voltou lá depois que o Lula voltou da reunião com o Trump, aconteceu uma coisa surreal aqui no Brasil. O que foi? Foi que o ministro Cássio Nunes foi sorteado agora, dia 11, ontem de maio, relator de um pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso entrou no Supremo Tribunal Federal agora, uma coisa que já era para ter entrado há muito tempo, já estava sendo pleiteada há muito tempo, que esse processo contra o Bolsonaro foi tudo uma farsa. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o ministro, é o presidente Trump. Ele fala: isso é uma vergonha que vocês estão fazendo aí no Brasil. Isso é uma palhaçada. Isso é um teatro. Vocês têm que acabar com isso rápido, senão vai ficar ruim para vocês. Eu sei porque eu fui vítima disso aqui nos Estados Unidos. E isso que o pessoal fez comigo aqui, esses democratas aqui, esses cabeça de bagre, exportaram nessa engenharia para a turma aí do Geraldo Alckmin e do Flávio do Alexandre de Moraes, para fazer isso com o meu amigo Bolsonaro. Então, meu amigo, eu sei de cor e salteado tudo que vocês arrumaram aí. Agora é o seguinte: vocês não estão com a bola toda, não. Ou vocês fazem um dever de casa, ou senão eu vou apertar o cerco para cima de vocês. E eu não estou brincando, não. Vai perguntar para o Irã se eu estou brincando. Vai perguntar lá pro Maduro se eu estou brincando. Bem, eu estou imaginando uma conversa do Lula com o Trump, entendeu? Então o Cássio Nunes está com uma missão importante em salvar a cabeça do seu apadrinhado, do seu padrinho, que foi o Ciro Nogueira, que colocou ele lá, né? E talvez isso venha com uma espécie de um acordo político. Assim, ó, porque o Ciro Nogueira enterrou a sua vida política. Por quê? Porque o Ciro Nogueira, ele navegava no plano da direita, entendeu? Era o cara tido como de direita, né? Ah, não, ministro
Bolsonaro, papapá, Cássio Nunes. Só que, meu amigo, ele não ganha agora nem para síndico de prédio, porque ele perdeu o eleitorado de direita. E na esquerda ninguém vai votar nele. Então, ele vai sair agora senador? Não sei. Piauí vai reeleger ele? Não sei. Ele vai ser preso? Não sei. Ele vai se safar? Não sei. Ele vai colocar o seu apadrinhado, Cássio Nunes, para livrar a barra do Bolsonaro e ficar tudo por isso mesmo? Ó, eu limpo a sua, você limpa a minha? Não sei. Só sei que o processo visa anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão imposta a Bolsonaro pela primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado. O processo visa anular. Aqui está, né? O sorteio na segunda turma. Tudo isso aqui é inédito, viu, gente? Isso aqui é um caso atípico. Isso aqui não aconteceria jamais se não tivesse uma reunião com o Trump, entre Lula e o Trump, em portas fechadas durante 3 horas. Olha, o sorteio, né, isso né, foi colocado na mão do Cássio Nunes, assim. Porque lá você sabe como é que funciona o sorteio lá no STF, né? Não precisa nem falar. O sorteio ocorreu entre os ministros da segunda turma do STF, exceto os que participaram do julgamento original, que é o colegiado competente para revisar sentenças da primeira turma onde o caso foi julgado. A defesa de Bolsonaro pediu que o caso fosse direcionado à segunda turma, composta por Nunes Marques, André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux, garantindo que o caso saísse da relatoria original de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino foram excluídos do sorteio por comporem a primeira turma que condenou Bolsonaro. Luiz Fux também foi excluído por ter participado da fase inicial. Então, ficaram só 4 da segunda turma. Ficou Gilmar Mendes, André Mendonça, Gilmar Mendes, André Mendonça, o Cássio Nunes, e o Fux, que ficou de fora, né? 1, 2, 3, 4. Gilmar Mendes, André Mendonça e, e o Dias Toffoli, né? Que está aí também na forca, precisando se salvar. Tá bom. Então, Nunes Marques foi o primeiro ministro indicado ao STF por Jair Bolsonaro em outubro de 2020. A defesa de Bolsonaro alega erro judiciário e incompetência da primeira turma, sustentando que o caso deveria ter sido julgado pelo plenário, todos os 11 ministros. O caso ganha relevância adicional, pois Nunes Marques assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no mesmo período, em maio de 2026, às vésperas das eleições. Inclusive, ele mandou um convite para o Bolsonaro comparecer na posse dele. Olha que curioso. A ação protocolada pela defesa é uma revisão criminal, uma classe processual de natureza autônoma, não é um recurso. Ela possui tipicidade estrita, o que significa que o seu cabimento exige obrigatoriamente o trânsito em julgado. A tipicidade e o cabimento técnico dessa ação no Supremo Tribunal Federal fundamentam-se nos seguintes pontos. Por não ser um recurso, ela funciona como uma ação rescisória na esfera penal. Ela serve exatamente para desconstituir a coisa julgada, quando há indícios de erro do judiciário, ou seja, anular tudo, negão. Fundamento legal, artigo 621 do Código de Processo Penal. A defesa baseia o pedido no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal, alegando que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou a evidências dos autos. O argumento central é que houve violação do princípio do juiz natural. A defesa aponta que o julgamento de um ex-presidente competia ao plenário do STF, composto por todos os 11 ministros, e não a primeira turma. No direito, a incompetência absoluta do órgão julgador é um vício grave que contamina o processo.
A ação contesta a falta de acesso integral aos elementos da investigação e aponta a falta de voluntariedade na delação de Mauro Cid, pedindo a anulação das provas derivadas. A jurisprudência do STF dita que a revisão criminal não serve para mero reexame de provas já debatidas. Dados históricos do tribunal compilados por um órgão de TV revelam que o STF rejeita 99,8% dessas ações, tendo aceitado apenas um pedido de forma parcial e sem reverter prisão nos últimos 26 anos. Então, isso entrou agora no STF. Isso entrou agora no STF, meu amigo. E você tem essa questão política, né, de que o Cássio Nunes vai apresentar uma coisa que, se for fazer dentro do texto da lei, anula tudo. E é o que o Loirão está falando. Olha ali, ó, vou te mostrar aqui, ó, não tem nem cabimento. Isso aqui, Lula, com o seu processo, você foi inocentado pela questão do CEP. O seu processo foi anulado por uma questão de CEP, porque estava em Curitiba e era para ser em Brasília. Única coisa que estava errado no seu processo. Agora, no questão do Bolsonaro, quer dizer que eles falaram que estava errado, né? Foi assim, né, um argumento utilizado para poder anular o processo contra o Lula. Mas agora, contra o Bolsonaro, o que tem de fatos errados aí, que grosseiros, é um absurdo. Agora, você vai deixar o homem lá nessa situação? O meu amigo Jair Bolsonaro, tido como o Trump dos trópicos, nessa situação, não, você vai dar um jeito. Revisa aquilo lá e rápido. E eu quero a cabeça do Moraes. Eu acho que é isso que eles conversaram lá. Entendeu? Por isso que o André Rodrigues não aparece nessa cerimônia aí, ó. Entendeu? E não apareceu também ninguém do STF, não. Entendeu? Quando tinha essas coisas do governo Lula, até o primeiro mandato, até a primeira metade do mandato, não. Tinha a presença dos ministros, do STF, né? Tinha o Ministério Público, tinha o Lula falando, né? O Geraldo Alckmin, até o Moraes dava uns pitáculos, né? Em defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da democracia, né? E agora, meu amigo, tem esse não. Então a coisa está mudando. Eu já estou com 22 minutos. Vou ficar por aqui. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 972 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira. Você está no canal da TV Del Rey. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e participe dessa comissão com a gente. Porque isso sim é fazer democracia. É a sociedade organizada, a sociedade civil se fazendo presente através de instrumentos bem simples, que é, né, a tecnologia digital, em que eu e alguns brasileiros espalhados por esse Brasil resolvemos encarar esse desafio e investigar a fundo tudo o que aconteceu a partir dos atos do 8 de janeiro. E olha que nós temos aí mais de 150 vídeos especializados nesse assunto, e você vai ficar surpreendido a hora que você começar a pesquisar e entrar nessa playlist, né, dos casos envolvendo o 8 de janeiro. Então, nós aqui da CCI, da TV Del Rey, somos a primeira e talvez a única autoridade para falar com propriedade sobre o que aconteceu em 8 de janeiro de 2022. E vamos agora deixar vocês no comentário, entendeu? No like, no compartilhamento, se inscrevendo no canal e deixando a chave Pix. Aí sim, é uma participação cidadã sua ajudar com esse pingadinho que você manda para a gente aí, para a gente manter esse canal, tá certo? Manter esse projeto da CCI. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.